Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Crise financeira, combate aos camelôs irregulares e lojas fechando. Como ordenar o espaço urbano com o crescimento da venda de vários produtos nas ruas? Nossos convidados são o vereador Raimon, o diretor de operações da Guarda Municipal, Ricardo Soares, Maria dos Camelôs, do Movimento Unificado dos Camelôs, e o vice-presidente jurídico da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Daniel Homem de Carvalho. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu gostaria de começar com uma pergunta comum. Por que o comércio informal saiu do controle? Na sua avaliação, por favor, Ricardo. A gente tem um aspecto do próprio desemprego. A crise hoje ela avançou para um patamar muito alto. Graças a Deus já está revertendo, a gente está conseguindo reverter isso. Não a passo largo, mas bem devagar, mas está se revertendo. Então essa crise automaticamente ela trouxe mais algumas pessoas para a informalidade. Então a prefeitura, ela, no primeiro momento, na sensibilidade do nosso prefeito, ele entendeu esse momento de crise. Então a Guarda Municipal ela tem trabalhado com muita orientação. Agora é claro que a Guarda Municipal ela também não pode deixar com que as vias fiquem ocupadas, que as pessoas não transitem, que os cadeirantes não possam transitar nessas calçadas, e também as mercadorias contrafeitas e as mercadorias que são hoje frutos de roubo de carga. Então, automaticamente, a Guarda ela atua também nesse viés. Abordando, então, o outro lado, Maria, como é que você analisa o fato desse crescimento de pessoas trabalhando na rua? Então, existe um desemprego muito grande, né? Uma crise que não é uma crise só brasileira, é uma crise mundial, então as pessoas estão vindo para a rua mesmo porque não tem emprego. Também eu vejo de um outro lado, né? Eu acho que a falta da educação, da saúde, das pessoas ter um nível de escolaridade, né? A população mais pobre que mora na comunidade, que se você for ver a comunidade tem tiroteio, o aluno não vai para a escola, essas pessoas não conseguem ter um ensino de qualidade para competir nesse mercado de trabalho que está aí, que é muito competitivo, é muito difícil. Então, acho que tem esses dois lados, né? E aí as pessoas acabam vindo para a rua mesmo. E o tempo todo você vê pessoas que já trabalham, a gente conhece advogados que tá desempregado, professores que estão na rua competindo nesse mercado de trabalho, que é a informalidade na cidade. Daniel, essa crise financeira também atinge os lojistas, ou seja, vocês acabam ficando reféns dessa situação? Não tenha dúvida, nós vivemos uma crise de 13 milhões de desempregados, ou seja, a vida está difícil para todo mundo, mas a gente vê a cada dia lojas fechando, motivadas pela concorrência também, né, do mercado informal, do excesso de impostos, do excesso da legislação trabalhista, que agora aparentemente vai dar uma amainada. Enfim, você tem uma série de fatores, mas a questão específica do nosso tema, ela nos preocupa. Hoje nós temos na Associação Comercial um comitê só para estudo, por exemplo, do roubo de carga. E ele tem os caminhos certos, um perímetro certo da cidade, já existe toda uma informação e que a polícia não consegue reprimir. E isso vai para as ruas, vai ali para concorrer com o mercado formal, com o comerciante que paga impostos, que paga obrigação trabalhista, que está dentro da legalidade, paga o aluguel. Muitos não estão aguentando. Todo dia você vê uma loja fechando, um restaurante fechando, os hotéis do Rio, sobretudo os da Barra, estão com problema. Vereador, é importante a gente situar a iniciativa do Legislativo, né? A gente tem aí o projeto de lei. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. Pois é, você sabe que o Daniel fala de 13 milhões, há pesquisas que falam até de 14 milhões de desempregados no Brasil. Esse é um problema que nós estamos convivendo com ele, né? É bom a gente lembrar que nós estamos vivendo num tempo em que o processo democrático está rompido, isso tem que ser dito, né? Nós temos uma presidência da República ocupada por quem não foi eleito para ela, e as reformas colocadas são reformas que, de certa forma, assolam o trabalhador. Há uma ideia de que elas colocadas, elas salvariam o mercado. E aí acho que o Poder Legislativo tem um papel importantíssimo nesse momento. O parlamento, e aqui nós falamos de parlamento municipal, a gente tem que legislar para a cidade. Há pessoas que dizem assim, o projeto de lei que o senhor conseguiu aprovar na Câmara, vereador Raimon, é um projeto de lei que ele beneficia os camelôs.
E eu digo não. O projeto de lei é um projeto que dá um ordenamento para que esse trabalho beneficie a cidade. Nenhum de nós é favorável a que o roubo de carga continue. Nenhum de nós é favorável a que as pessoas se mantenham na clandestinidade. Nenhum de nós é favorável a que as ruas sejam interrompidas e, portanto, as pessoas não possam usufruir do ir e vir. Todos nós somos favoráveis a que haja um ordenamento. E o projeto de lei 779, ele exatamente versa sobre isso. Ele constrói uma possibilidade de a Guarda Municipal, de a CGEU, a Coordenadoria de Gestão de Espaço Urbano, que a Secretaria de Fazenda, através da CLF, quer dizer, que o poder público, que é quem faz a política acontecer, quem executa a política, que esse poder público, ele compreenda que ele tem um marco legal para ele agir, porque aí ele não fere a dignidade do camelô, a dignidade de quem está desempregado, que quer e que tem o direito de levar o pão para sua casa com o suor do seu rosto. E aí vem aqui uma coisa interessantíssima. Nós não defendemos, para dar assim um exemplo meio caricaturado, nós não defendemos que um ambulante de doce venda doce na calçada de uma padaria. Nós não defendemos que um ambulante de roupas venda roupa à porta de um magazine, de uma loja. Quer dizer, essa especificação está muito colocada e eu acho que o poder público, o prefeito Marcelo Crivella até já disse que vai sancionar o projeto, né? Sancionar o projeto. Eu acho que é um marco legal para a prefeitura agir com mais critério. Mas como que a gente consegue ordenar o espaço urbano diante de uma situação que cresce sem controle? A gente observa o comércio ambulante nas ruas, nos meios de transporte, enfim, metrô. De que forma a gente consegue fazer essa ordenação, Ricardo? Eu acho assim, o vereador Raymond, ele passou, essa PEC 779, ela não vai nos ajudar muito, porque ele tem alguns marcos nessa legislação. Primeiro que ele retira algumas mercadorias que não são mais comercializadas, da Lei 1876 e coloca outras mercadorias que precisavam ser regulamentadas. E, além disso, ele dá uma resposta boa para a informalidade, no caso das mercadorias que são roubadas, que é a presença da nota fiscal com o ambulante. Ou seja, então o ambulante ele passa a ter a obrigatoriedade de ter a sua nota fiscal quando ele estiver comercializando a mercadoria. Então, isso vai facilitar a fiscalização quando nós formos abordarmos, ou a CGEU, ou a própria CLF for abordar esse tipo de ambulante. Agora, esses ambulantes que, no caso, você mencionou, Sérgio, de trem, de metrô, a gente está lidando exatamente com o que o Daniel falou, que é com relação àquela rota onde vem algumas mercadorias que são roubo de carga, são mercadorias que são vendidas num preço bem mais barato do que a tela que o ambulante formal vende. O ambulante formal ele segue uma cadeia de preço e praticamente parecida com a do mercado formal, sendo que esses não, esses vendem mercadoria bem mais barata. Então, assim, a Guarda Municipal ela tem um papel importante através da 13022, que é a nossa lei federal, a gente tem a Lei 100 nossa, a gente tem ainda os decretos da Polis, que foi o decreto 43.579, que o prefeito elaborou, e esse decreto ele traz algumas normativas para a operação tanto da Guarda quanto da CGEU, e ele determina ali também a criação de mais espaços espaços de feira para que os ambulantes possam exibir as suas mercadorias e trabalhar. Então, assim, eu acho que a prefeitura, o legislativo e esse marco que o nosso vereador Raymond ele trouxe para a cidade do Rio de Janeiro, acho que vai colaborar para que a gente consiga reordenar os espaços urbanos. Mas você falou na questão da nota fiscal. Maria, você já conseguiu algum tipo de nota fiscal trabalhando com o camelô? Não. Não? E como é que seria isso na prática? Então, eu acho que isso tem que ser cobrado, né? Eu acho que tem que ter uma fiscalização também aonde a gente compra mercadoria, porque essas pessoas têm que emitir a nota fiscal para a gente, entendeu? Eu compro minha mercadoria, eu não consigo nota fiscal. Depois eu mando para o seu e-mail, vem semana que vem apanhar, entendeu? Eu não consigo nota fiscal. Então, a maioria das pessoas que trabalham na rua não consegue. Uma outra coisa, essa coisa de roubo de carga, assim, o camelô não vai comprar uma carga roubada, o camelô não tem dinheiro para isso, entendeu? E eu acho que isso pode até acontecer entre os camelôs, como acontece várias coisas erradas entre várias organizações, mas eu acho que isso é a minoria, entendeu? Porque se você for na Central do Brasil, no UFA, que é o lugar que os camelôs compram doce, você vai ver a quantidade de gente que fica ali
na porta esperando abrir para comprar doce. Então, assim, essa coisa de dizer que o camelô, ele trabalha com produto roubado, pode até acontecer, mas é minoria que está no meio da gente. É muito diversificado, né? A gente sabe que tem produtos frescos nas ruas, tem material vendido nas lojas. E como é que fica na prática, por exemplo, com os lojistas que enfrentam esse prejuízo? Não, na verdade, é aquilo que a gente dizia há pouco. Historicamente, eu convivo com essa questão desde os anos 80, quando eu fui chefe do departamento jurídico da Secretaria de Fazenda, e nessa época a Secretaria de Fazenda, se não me engano até hoje, cuida da questão do camelô. E essa questão da regulação estatal, ela é histórica. Toda vez que o Estado intervém, ele cria uma distorção que gera uma outra regulação, que gera uma outra distorção, ou seja, isso aí é histórico. Se nós formos falar da história, ambulante é quem ambula. Nós estamos vivendo, não é uma crítica, mas nós estamos vivendo uma modificação vamos dizer, da origem da ideia de ambulante. Não há ambulante, são pessoas que estão estacionadas em lugares determinados, tem pontos. Né? E esses pontos concorrem com outros pontos de empresários formais, né? No entendimento sociológico, que eu acho, são todos empresários. Ela está trabalhando, ela é uma empreendedora que está buscando sobreviver e pagar as contas dela e da família. Só que o empresário formal, como eu disse, ele tem todas as obrigações de uma empresa. Hoje, você ser um empresário no Brasil é um sacrifício do ponto de vista de pagar impostos. É muito melhor ser empregado CLT. Porque você tem ali as garantias, se você for demitido tem 50%, 40% de multa do fundo de garantia. É muito mais do que ela, como ela disse, que chega na rua às 6 da manhã, sai às 8 da noite. Não. Então, o que acontece? O empresário formal, que está ali com a sua lojinha e tal, você pode olhar, a gente vê aqui na Rio Branco, o que tem de loja fechando, o que tem de restaurante fechando. Por quê? Porque há uma concorrência desleal, entre outras coisas. Há uma crise sistêmica brasileira, né? Há uma crise sistêmica, não concordo que seja mundial, uma crise dos países que optaram por uma forma de economia estatizada, né? Ou mais estatizada, mas efetivamente o que você tem é empresas fechando, empregos formais acabando e a necessidade de pessoas. Isso é um fenômeno que é como a lei da gravidade. Você vai fazer o quê? Ou você vai para o crime, né, assaltar, ou você vai buscar sobrevivência de outra maneira. Isso tem que ser compreendido como fenômeno sociológico, que não há lei que vá conter. Isso é um fenômeno, ponto. Ok, Daniel. Vamos então para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com mais um bloco do nosso debate sobre camelôs. E agora eu peço a atenção de vocês, a gente vai mostrar a entrevista do prefeito dada em relação à questão dos camelôs. Por favor. E nós temos uma preocupação enorme com esses cidadãos que de segunda a sexta-feira, sob chuva, sol, poeira, ficam aí aos gritos tentando sobreviver. Agora, seremos implacáveis com o camelô de carga roubada. O camelô de carga roubada, ele atrapalha muito a nossa atividade econômica. A arrecadação de impostos, o emprego, os comércios legalizados. Bom, em relação a essa declaração do prefeito sobre o maior rigor no que diz respeito à carga roubada, é um grande desafio hoje para a Guarda Municipal atuar no Rio de Janeiro com essa quantidade de carga que chega de forma clandestina à cidade? O prefeito, assim que ele chegou, ele instalou junto com o nosso secretário de Ordem Pública o GGM, que é o Gabinete de Gestão Integrada Municipal. E nesse gabinete ele tem convidado diversas autoridades estaduais, federais, tem buscado também recursos a nível federal para que possa ajudar o Rio de Janeiro nesse combate. E ali são feitos vários debates, tanto do Estado, quanto do órgão federal, quanto do município. E essas conversas estão exatamente direcionadas para ações com relação ao combate à carga roubada. Inclusive o prefeito, numa dessas visitas, ele conseguiu, junto ao governo federal, trazer a mais Polícia Rodoviária Federal para que ajudar nas fiscalizações nas rodovias federais. E a Guarda Municipal também tem feito um trabalho nesse viés com relação à ponta, né? Então a gente fiscaliza, verifica e automaticamente, se a mercadoria tem um fruto
de contrafeito ou contrabando, essas mercadorias são encaminhadas para a delegacia, quando não, elas são encaminhadas para o depósito público. O que acontece com relação também ao nosso vídeo monitoramento. Então a gente também tem trabalhado com vídeo monitoramento e esse vídeo monitoramento tem auxiliado das polícias, tanto civil quanto polícia militar, na identificação de possíveis criminosos e estamos encaminhando essas imagens para a delegacia e automaticamente alguns também têm sido conduzidos à prisão em virtude dessas imagens. A questão da guarda em relação ao combate da carga roubada é pontual, lógico, mas a gente observa uma flexibilidade um pouco melhor em relação ao camelô. Você percebe isso, Maria? Percebo, sim. E eu volto a dizer, né? A gente é contra a liberação. A gente está o tempo todo falando com o governo que a gente tem proposta de organização para a cidade e a proposta de organização que a gente tem não é pegar os camelôs que estão trabalhando na cidade e ter uma repressão muito grande e tomar a sua mercadoria. A proposta de organização é a gente sentar com o poder público e ver os espaços que a gente pode estar colocando essas pessoas para trabalhar. Porque, assim, uma coisa que o Ricardo falou no primeiro bloco sobre o espaço de passar cadeirante, o espaço... A gente sabe que a cidade está desorganizada, o cara coloca ali e aí a gente quer que a prefeitura venha e fale, ó, você pode ficar nesse canto, aqui você não pode ficar, aqui tem que ter um espaço para passar. Mas a gente não entende porque a prefeitura não tem a mesma fiscalização com os bares que coloca todas as suas cadeiras para o lado de fora e se você for na Lapa, se você for na rua, aqui na São José, são vários bares que colocam todas as suas mesas para fora e um espaço que um camelô poderia estar trabalhando ali, entendeu? Então, assim, a gente... A diferença é que os bares, quando põem uma mesa do lado de fora, uma cadeira, e tem uma regulamentação, eles pagam impostos, pagam taxas sobre isso. Então, a prefeitura está arrecadando ali, e ali você tem um empresário formal. Mas eu, com a minha autorização também, eu pago imposto. Mas há uma controvérsia em relação a isso. Sim. Se você pega, por exemplo, na Lapa, os bares não têm autorização para colocar as cadeiras e as mesas como estão colocando. Tanto é verdade que a Secretaria de Ordem Pública, né, numa das notificações que fiz, diz: estamos multando reincidentemente. O que a gente tem, na verdade, assim, a gente tem um olhar do poder público, um olhar diferenciado. E assim, nenhum de nós, seria irresponsabilidade da minha parte, dizer como homem público, dizer que o empresariado não precisa ser acolhido e ser olhado. Irresponsabilidade política da minha parte. O empresariado, de fato, precisa. Mas vou te dar um exemplo concreto. Nós temos uma lei aprovada na Câmara, que é a lei dos food trucks. Esses equipamentos, eles vêm para as ruas e muitas vezes, eles são extensão de bares e de restaurantes famosos da cidade. Ocupam áreas enormes e, na verdade, a carrocinha do cara que faz a tapioca, ou a pipoca, ou os churros, que está ali, que o camarada vende exclusivamente aquilo e que, portanto, não está ancorado em nenhum outro CNPJ cumprido ou nenhuma outra organização, esse camarada é muito fiscalizado e o outro é beneficiado. Nós estamos querendo dizer que há de se perseguir as empresas? Claro que não, claro que não. Então, a gente tem assim, a Maria quando fala que há um rigor na fiscalização em relação ao camelô e não há um rigor em relação a alguns aspectos que a gente chama de formalidade, eu compreendo formalidade também o camelô, porque o camelô que é regulamentado, que tem uma TUAP, ele é formal, ele não é informal. Então, nós temos aí hoje 18.400 licenças permitidas pela lei de 1909. Mas nem todas estão preenchidas, né? Pois é. Por que nem todas estão preenchidas? Mas esses, para dizer assim, só para concluir meu raciocínio, esses 18.400, se a prefeitura opera com a qualidade que ela tem para operar, nós teríamos hoje 18.400 licenciados, portanto, trabalhadores formais, pagando a sua TUAP, que é um imposto que a prefeitura determina para eles. Mas vamos entender essa matemática. São 18 mil, a gente tem 15 mil. Por que ainda existem 3 mil e muitas pessoas na ilegalidade? Eu intervir aqui. Mas a sensação da sociedade, da população, de quem, enfim, anda nas ruas, eu sou advogado, então aqui pelo centro da cidade eu ando, é que o prefeito instalou o descontrole completo. Você não tem o direito de ir e vir. A Avenida Rio Branco, que o inspetor Ricardo disse que não pode ter, na calçada da Rio Branco tem ambulantes que não são ambulantes ao longo de toda a via. Você não tem como passar às vezes.
Então isso é isso, a par da meritória tentativa de legislar e regular, você tem um fenômeno verdadeiro. O prefeito largou a mão. Eu estou dizendo isso porque eu estive com a presidente da Associação Comercial no gabinete do senhor prefeito, e nós alertamos o senhor prefeito, isso está saindo do controle, os empresários estão sofrendo uma concorrência desleal, e eu concordo com a Maria quando ela diz que não é a regra a venda há sim camelôs vendendo mercadoria roubada, porque é muita coincidência. Se anda um dia, eles estão vendendo cortador de cabelo elétrico, outro dia estão vendendo o mesmo bombom. Né? É óbvio que existe, agora, concordo com você, mas é um dos fenômenos, é um dos fatores que, na soma, tira o quê? Qual é a grande função estatal? É dar segurança jurídica a quem está trabalhando. E aí, nesse ponto, o camelô regulamentado, controlado, para não acabar com o mercado formal, não é isso? É necessário. A sensação política que nós temos é de que o prefeito, embora tenha dito a nós, Associação Comercial, que está controlando, eu não creio. O que eu vejo nas ruas é que há um absoluto descontrole. Agora, Maria, as áreas permitidas são atrativas, têm interesse? Ou seja, o processo de regulamentação também não é tão ideal na sua avaliação? Por que a gente não consegue ter as pessoas regulamentadas dentro dessas vagas e tem um número crescente de pessoas irregulares? Então, a gente vê, eu acho que é um pouco de demora da prefeitura de identificar isso, né? A gente está esperando isso há muito tempo, a gente esperou do governo passado, está esperando esse governo há 6 meses que a gente está esperando que faça uma chamada para colocar essas pessoas que estão fora no seu espaço de trabalho. Isso não aconteceu. E aí vejo também áreas que poderia ser do próprio camelô sendo ocupada por outras pessoas que nunca trabalhou na rua. Você viu há pouco tempo aqui perto da gente feiras espalhadas pela cidade. E era feira que as pessoas pagavam 400, 500 reais por dia para trabalhar. Entendeu? Então, assim, quem paga 400 reais por dia para trabalhar numa feira não é camelô. Ele é lojista, ele está saindo da loja dele e está estendendo para a rua, entendeu? Então, assim, a gente é contra isso, porque ali poderia ter uma feira organizada de camelôs que estariam ali trabalhando nesse espaço. O decreto, Sérgio, o decreto 43.579, que ele regula a polis, né? Ele fala exatamente sobre isso, ou seja, então o prefeito ele baixou um decreto onde ele determina as funções não só da guarda quanto da CGU. E a CGU é a grande responsável por fazer esse mapeamento. Então, ele já pediu a CGU para fazer, o nosso coordenador Furtado já está fazendo, exatamente fazendo um levantamento dessa necessidade de ocupação, de verificar quantas vagas existem ainda e quantas vagas ele vai poder disponibilizar para esses novos ambulantes, que na verdade já estão na via, né, Maria? Claro. Mas precisam ser regulamentados. Então, o CGU já está fazendo esse tipo de trabalho. E além dessa regulamentação para colocar esses que faltam, desses 15 mil para chegar aos 18 mil, eles também estão trabalhando vão trabalhar com as feiras. Essas feiras vão ser feiras de ambulante. Tá? Não vão ser feiras de tipo Itaipava, feiras que você trabalha... Feiras de evento, não serão feiras de evento. Exatamente, serão feiras de ambulante. Então, essas feiras vão estar em determinado local, então elas vão ter hora para início, vão ter hora para término, de tal forma que, se porventura uma via que ela é importante, a partir das 17 horas, então ela vai ter um movimento de 8 às 16, às 17 horas ela precisa ser desobstruída para que as pessoas possam circular ali livremente. Tem um detalhe, Sérgio, que eu acho que eu vou ser muito rápido, assim, que eu acho que é onde começou o equívoco da questão do camelô. Nós sempre tivemos um problema sério na questão da camelotagem na cidade, sempre. Conflito de guarda municipal com camelô, etc. Mas em 2009, o secretário de Ordem Pública, Rodrigo Betlen, com o aval do prefeito que criou a Secretaria de Ordem Pública, ele abre uma coisa chamada cadastramento. Quando ele abre cadastramento, você diz assim, ó, eu estou cadastrando. Se eu estou cadastrando, qualquer pessoa pode chegar. Aquele momento, e nós alertamos para aquilo, em 2009 eu iniciava o meu primeiro mandato de vereador na Câmara Municipal, eu alertava a Secretaria dizendo assim, não abra um cadastramento, abra um recadastramento. E ali foi o equívoco. Então, até muito bom esse programa, porque isso chega ao Luiz Felipe, que é o coordenador da CLF. Outro dia disse a ele, numa das reuniões que fizemos para organizar o PL 779, disse assim, não cometa esse equívoco. Não faça cadastramento, faça recadastramento. Quem está na rua e quem é camelô. Quem é camelô, nós vamos fazer o recadastramento e colocar essas 18.400 vagas para funcionar como deveria ser colocada. Ok. Nós vamos fazer então o último intervalo e voltamos já.
Voltamos com o último bloco do debate com o tema camelôs. No bloco passado a gente já começou a falar um pouco de solução. Na sua avaliação, Ricardo, quais são as soluções para essa situação que é antiga e sempre volta? As soluções que a gente vislumbra, essa lei, essa PL 779, ela solicita exatamente o recadastramento como o vereador Raymond ele nos trouxe. Então isso vai ajudar a prefeitura a fazer um mapeamento da necessidade que ela precisa avançar em termos de verificar novas licenças ou retrair nas novas licenças. Então acho que a grande solução de tudo é um grande debate como está acontecendo aqui agora. Então assim, é o legislativo, é o poder executivo, são os lojistas, são os próprios camelôs, conversando para poder chegar numa solução boa para a cidade, boas para os lojistas, boas para os nossos camelôs, e assim a gente vai conseguir uma harmonia melhor na cidade do Rio de Janeiro. Daniel, o que você acha que está faltando? Eu acho que hoje a maior vítima desse descontrole, que ao meu ver é deliberado da prefeitura, o descontrole no acesso aos empreendedores informais, eu acho que ambulante não é o caso, porque eles não são ambulantes, mas essa política deliberada da prefeitura, e isso afeta diretamente os empresários que alugam os imóveis, que pagam os seus empregados, que têm impostos a pagar. Então, me parece ser uma política deliberada. A ideia de uma regulação, obviamente que as regulações sempre existiram e se sucedem, e nos momentos de crise esse fenômeno acontece. A prefeitura tem que zelar pela legalidade, tem que zelar pelo direito de propriedade, tem que zelar pela segurança jurídica, entendendo a questão humana, mas eu acho que há um problema grave, porque se você mata o empresário que está formalizado, que está pagando imposto, está pagando obrigação trabalhista, você faz uma espiral negativa, que é o que o Brasil está vivendo hoje. Houve uma reação da economia, a gente espera que isso aí se supere, que muitos possam vir para o mercado formal. Eu acho que o exemplo maior de camelôs é o Silvio Santos, que é hoje um grande empresário, enfim. Então, o pequeno empresário camelô, a gente torce para que ele se torne um grande empresário, um empresário formalizado com a sua loja, com o seu produto, dentro da lei, dentro da legalidade. Se você não tem nota fiscal, se você não tem condições de estabelecer relações formais com o poder público, que é o mínimo que o Estado dá. O Estado que cobra 39% de imposto do que você ganha é teu sócio majoritário e não te dá o que ele tem que dar, o mínimo que ele tem que dar, que é segurança jurídica e capacidade de proteger a tua propriedade. Maria, você ficou aí, já está há 22 anos, né, trabalhando nas ruas. Onde você observa que pode avançar? Então, quando a gente fala de recadastramento, né, e aí a gente chamar a questão, isso pra gente é muito importante, né, a gente quer que, eu não sou ambulante, eu sou camelô, então por isso que eu acho que eu trabalho parada, eu sempre vou trabalhar, entendeu? E aí, uma das coisas é a prefeitura ter a sensibilidade de fazer o cadastro na rua, onde as pessoas, o recadastramento na rua, aonde as pessoas estão trabalhando. Não tem condições da prefeitura fazer um chamado e chamar as pessoas para fazer o cadastro na prefeitura. Isso tem que se ver no local de trabalho e chamar a categoria, chamar os representantes de categoria, da nossa categoria, para sentar e conversar e mapear. Porque também não adianta a prefeitura sentar e fazer um espaço de trabalho como fez o camelô do Leonel Brizola, que gastou uma grana, da Central do Brasil, e aquilo não serve para nada. Ali deveria estar, era aquele QG da Guarda Municipal, da CEOP, né, o OP, né, que está ali na Central, deveria estar lá atrás, e os camelôs naquele local que tem movimento, que passa a gente, entendeu? Então, assim, a gente quer muito que a prefeitura venha fazer esse cadastro e dialogar com a gente. E, assim, eu sei que a gente não está na rua para bater de frente com o lojista, entendeu? A gente quer trabalhar e quer sobreviver, entendeu? Porque o desemprego está muito grande, as pessoas não estão tendo oportunidade de nada. E aí, quando eu vejo um jovem negro ou branco também na rua, trabalhando, vendendo, eu bato palma para ele e vou defender ele de unhas e dentes, porque quando passa um que está furtando, a população vai em cima querendo matar. A gente cansa de ver isso na cidade do Rio de Janeiro e eu acho que não é assim que a gente tem que tratar as pessoas que transitam na nossa cidade. As pessoas têm que ter oportunidade, têm que ser escutada, entendeu? E tem que ter direito. Vereador, se é uma realidade
precisa de adaptação, regulamentação? Claro que precisa de adaptação e regulação, porque, ao contrário disso, nós viveríamos na anarquia. Né? E a política é exatamente para estabelecer uma possibilidade de você não ter uma sociedade anárquica. Né? Agora, eu trabalho trabalho sempre com setores muito empobrecidos. Eu trabalho, por exemplo, com população em situação de rua. E tem uma máxima entre eles, que é uma máxima fantástica, porque há um movimento nacional organizado, uma política nacional estabelecida para eles, com eles, né? E outro dia eu escutei de uma moradora em situação de rua que ela dizia assim, para um grupo de pessoas que estavam na audiência pública, na Defensoria Pública do Estado, disse assim: não falem de nós sem nós. Não falem de nós sem nós. Acho que o camelô é esse, o camelô precisa ser escutado. Para a organização desse projeto de lei, nós tivemos, esse projeto foi apresentado no dia 9 de novembro de 2010. Mas de fevereiro de 2009 até novembro de 2010, nós fizemos diversas plenárias. Fizemos encontros assessorados pelo SEBRAE, assessorados por pessoas que entendem da questão do mercado, por pessoas que entendem do processo legislativo. Fizemos encontros com, às vezes, 300 camelôs num sindicato ali na Tijuca. E aí me trouxe assim, uma motivação muito grande quando eu percebi que os camelôs conheciam a lei que os regia. Uma lei de 1992, uma lei ultrapassada, uma lei obsoleta, que precisava de ser regulamentada. Por exemplo, só para se ter uma ideia, tem um ganho, a lei que as pessoas pouco falam, a venda de cerveja do comércio ambulante, do comércio de rua, do camelô, a venda de cerveja é uma venda que ela pode ser feita, hoje você encontra garrafas e latas vendidas. A segurança pública tem clamado para que sejam retiradas as garrafas das ruas. Esse projeto de lei, ele versa sobre essa matéria e diz, camelô vai vender cerveja em lata, não vai vender cerveja em garrafa. Esse é um dado que a Guarda Municipal, por exemplo, que a CLF, etc. A Guarda não, porque nós consideramos, com todo respeito à Guarda, e eu sou um defensor da Guarda Municipal, tanto defensor que defende que a Guarda não tenha arma, que a Guarda não seja mudada de função, acho que essa é a minha defesa. Mas assim, que aqueles que são os órgãos fiscalizadores, eles poderão ter mais esse elemento para ajudar a cidade a se organizar um pouco melhor. Então acho que o marco legal é exatamente para isso, para a gente caminhar para uma sociedade harmonizadora. Se você pensar aqui na cidade, e aí está corretíssimo, né, o Daniel quando fala sobre a carga tributária, essa é uma questão seríssima. Agora no mês de novembro teremos aí a reforma trabalhista sendo colocada em prática. O que vai ter de gente desempregada, gente de contrato de 9 meses e depois de 9 meses julgado ao sucateamento, não vai ser brincadeira. De uma certa forma, a gente diz assim, vai resolver o problema do empresariado, que vai diminuir um pouquinho a sua carga tributária, não vai pagar o adicional de férias, não vai pagar os acordos lá que tem lá a multa rescisória de FGTS, etc. Mas nós acabamos criando uma massa de pessoas que vão para as ruas, e a gente tem que cuidar disso. Né? Antigamente, quando parava lá no cais do Valongo, né, os donos de escravos, né, porque vivemos numa escravidão de 400 anos. E é bom lembrar que dos camelôs da cidade, ao olharmos para eles, a sua maioria absoluta e esmagadora são de homens e mulheres negros e negras. Então, quando fazia-se a venda do escravo no cais do Valongo, aí o dono do engenho podia ser um camelô. Podia ser um camelô. Né? É bom a gente lembrar isso. Nós estamos completando quase 110 anos agora do livro do João do Rio, A Alma Encantadora das Ruas. Ele falava lá, né, no adro repleto havia uma mistura da populaça em festa. Grupos de rapazes berravam graças, bondes paravam despejando gente, vendedores ambulantes apregoavam doces e comestíveis, todos os rostos abriam-se em fraterna alegria. Percebe? Isso é uma coisa antiga. A tia Ciata criou sua família vendendo num tabuleiro, né? Um tabuleiro, seus pés de moleque. Então, isso é histórico. E todas as cidades é assim. As grandes cidades são assim. Vereador, sua fala já foi tão completa que eu considero já uma consideração final. Tá certo, tá certo. Indo agora rapidamente com a Maria, por favor, a sua visão rapidamente. Então, a gente está muito esperando isso da Prefeitura, né? A gente quer continuar, nós camelôs da cidade do Rio de Janeiro, a gente quer e vai continuar trabalhando na cidade, porque é um espaço de trabalho que a gente consegue
Eu não saio da rua, entendeu? Tem gente que vem e vai embora, mas é isso, a gente quer dialogar com a prefeitura, a gente não quer que a repressão volte, a gente não quer trazer prejuízo para o comércio, mas a gente vai continuar ocupando a cidade para trabalhar e a prefeitura tem que fazer o papel dela, vir para a rua, organizar o comércio informal. Daniel. Eu repito aqui, não há aqui nenhum sentimento de desumanidade. Eu sou um católico, enfim, e acho que as pessoas, todos estão sofrendo com esse desmonte da economia brasileira. O que a gente tem que defender é o seguinte: quem produz a riqueza em qualquer país, essa é a história do mundo, foram os empresários, os empreendedores, para a gente usar um termo mais amplo e não criar mas o empresário é um trabalhador também. Claro, eu sou de uma família de pequenos empresários, médios empresários, eu sei o que sofrem. Então, o empreendedor, eu acho que é uma palavra ampla, né? Então aqui o que a gente tem um problema específico e urgente. Há um descontrole urbano em relação ao comércio de rua. E aí eu creio que a Maria há de concordar comigo. Há deliberado. O prefeito liberou geral para todo mundo e para a rua a gente vê na Rio Branco. O que a gente espera é que o poder público cumpra a sua missão principal. Ele não precisa arrecadar, eu estava dizendo que caiu a receita. Os empresários são o esteio, pequenos e médios empresários, sobretudo, são o esteio do pagamento de ISS, IPTU, que são as receitas básicas da prefeitura, né? Porque são os aluguéis, os proprietários deixam de pagar, os próprios empresários, quando eles têm uma concorrência desleal. Então, em resumo, é o seguinte: qual seria a grande regulamentação, se é que a regulamentação poderia ser viável? O camelô não pode concorrer com o empresário formal, o empresário, vamos chamar assim, o empreendedor que está na rua não pode concorrer com o empreendedor que está pagando aluguel e pagando as obrigações tributárias imensas desse país. E o Estado tem que cumprir a sua função: segurança, direito de propriedade e livre concorrência. Ok. Sua conclusão. A prefeitura está buscando esse entendimento junto aos empresários e também junto aos camelôs. O viés da prefeitura hoje é trabalhar com a sustentabilidade, ou seja, uma fiscalização sustentável. Então, uma fiscalização que ela ajuda a cidade a ser sustentável, não só para o efeito dos ambulantes sustentarem, mas também a própria cidade de uma forma geral. A prefeitura está aberta, principalmente a Secretaria de Ordem Pública, nós temos lá a MOSEP, também é um outro decreto que o prefeito fez, que está ajudando os órgãos a se unirem e a conversar mais sobre a questão e até a fiscalização também. Então a gente tem feito várias reuniões com a CEGEU, com a CLF, para buscar as soluções. Fizemos reuniões também com a Firjan, com a própria Sindiloja, fizemos também com a Federação dos Camelôs. Então a prefeitura tem buscado essas conversas para chegar num denominador comum, bem como também as portas da Secretaria de Ordem Pública, da Guarda Municipal, bem como dos outros órgãos da Prefeitura, estão abertas para propostas, Maria, vereador. Então, assim, o que tiver para trazer, que possam agregar nas soluções da cidade, o nosso secretário vai receber de bom agrado e, com certeza, botará em prática. Muito obrigado pela participação de todos vocês e o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo debate.